Muito bem. Tá, eu vou falar para vocês o que foi que eu pensei para esses encontros de hoje e amanhã. Eu pensei hoje a gente começar a resolver a lista, né? Já que a gente já concluímos todas as ideias, né, desse material. Aí, depois a gente concluir esse exercício aqui, a gente iria para. Eu passava para vocês uma ideia desse material aqui, ó, não muito a fundo, tá? Eu colocaria no cigarro também, mas no caso seria só alguns princípios básicos, né, das contagens, no caso fatoriais, permutações, arranjo de combinação, né? Aqui tem algumas regras e algumas aplicações disso, tá? Aí tem esse princípio da inclusão e exclusão, tá? Lembrando que o objetivo, ó, aqui temos somatórios, né? O objetivo é verificar alguma ideia de recursão sobre isso. Sim. Aí não rola mais gravar com o Chrome, é isso? Muito bem. Ó, essa série aqui a gente já viu algo parecido, mas seria só algumas ideias, tá? Não seria tudo isso aqui não, porque isso aqui seria o conteúdo completo de análise combinatória, né? Uma unidade de análise combinatória. Não é o objetivo, tá? Eu falaria só de alguns casos principais, tá? Isso nas aulas do sábado, sobre esses conceitos. Só para a gente não relembrar, né? A ideia é ver o que a gente pode fazer com essas expressões aqui dentro do nosso contexto. Tá? Não sei se todo mundo entendeu qual é a ideia. Né? A ideia é, assim, falando de forma geral, isso aqui seria uma aplicação do que a gente está vendo, já que ele é feito de produtos e somatórios, né? Em alguns casos. Ok, então isso aqui seria para sábado, né? Essa ideia dos princípios de contagem. Então hoje eu faria aqui uma brincadeira aqui com esses itens, no caso do que já foi visto, tá? Então, a priori a gente vai fazer um de cada, um exercício de cada. Sim, outra coisa, eu estava querendo saber de vocês, amanhã é aula de exercício, né? Amanhã pela manhã. Não sei se vocês achariam interessante a gente continuar esse exercício amanhã de manhã também, tá? Eu acho que dá para a gente fazer tudo hoje e amanhã, tá? Porque no caso eu sei que são 10 exercícios, mas, por exemplo, hoje a gente contemplaria 5, amanhã 5, né? Fecharia os 10, hoje e amanhã os 10 exercícios. E no fim de semana era só a ideia das contagens e a prova ficaria para segunda noite. E aí, o que vocês acham? Será que dá tranquilo para todo mundo entendeu a ideia do que eu falei até o momento? Não vai ser porque na enquete 90% votou a favor da prova com conteúdo completo.
mas não tem problema, tá? Aí o sábado vai ser, assim, a gente vai revisar as ideias das contagens. É isso. Lembrando que a intenção é pegar as ideias das contagens, né, e aplicar essa coisa que a gente está vendo aqui. Essa ideia, né? Eu vou passar a ideia para vocês, mas aí é um desafio para a gente, né? Ok, então vamos aqui. A primeira questão, ele quer o item geral, na verdade, o termo geral, né, das sequências. Ou seja, que a gente defina a lei que define essas sequências. Então eu pergunto, vocês querem que a gente defina o termo geral de que sequência aí? Por hora eu vou fazer esses de vários itens, eu vou fazer um de cada. Então escolha aí um do item A, o B. No caso, o Márcio escolheu o primeiro, né? Na verdade, quem coloca primeiro é o que vale, tá? Olha, mas esse aqui, o D, ele não tem tanta complicação, tá? Eu sei que eu faço sem problemas, não agora, tá? Eu vou começar pela B. Mas aqui é só perceber o seguinte, ó. Aqui o índice da raiz, né, está começando aqui é 2, né? Quando não tem índice é 2, aí depois é 3, depois é 4, depois é 5, então essa parte de baixo, tranquilo, né? Ou ele é o índice, ou ele é o índice mais um ou menos um, você tem que só ver. E o de cima são os termos ao quadrado, então não tem muita complicação essa B. Então vamos aqui para B. A B ela é alternada, tá, entre sinais de mais e menos. É tranquilo aqui, né? Parece ser as potências de 3 aqui no denominador. Então vamos a ela. Então, a nossa sequência do é 1 menos 1 terço, 1 nono, menos 1 sobre 27, por aí vai. Então vamos só reescrever essa sequência para a gente ver se visualiza mais, tá? Aqui eu posso escrever como 1 sobre 3 elevado a 0. Esse aqui eu posso escrever como menos 1 vezes 3 elevado a 1. Esse aqui eu posso escrever como 1 sobre 3 elevado a 2. Esse aqui menos 1, 3 elevado a 3. Né? Então eu já achei a parte de baixo, né? Pelo menos a gente já tem uma noção. Eu sei que de forma geral, essa parte de baixo vai ser 3 elevado a n, ou a n menos 1. Né? Aí a gente vai ter que ver, né, que está tudo atrelado a esses sinais também. Né? Eu sei que vai ter um menos 1 aqui. Elevado a alguma coisa. Bom, vamos ver. Aqui ele começa do zero. Então, eu posso considerar, se minha sequência começa, se eu chamo esse cara aqui de A1, né, então no caso aqui vai ser o primeiro elemento. Então, o primeiro elemento aqui vai ser 0, significa que aqui é n menos 1. Né, porque quando for o A1, vai ser menos 1. Já já a gente olha esse sinal aqui, sobre 3 elevado a 1 menos 1, né, que é 0. No caso, o expoente aqui, ele pode seguir a mesma ideia do expoente aqui do meu denominador. Então, aqui também pode ser o n menos 1.
Porque quando for 1 menos 1 dá 0, menos 1 elevado a 0 dá 1. Aí o próximo, né? A2 vai ser menos 1 elevado a... Aqui é 1 menos 1. 1 menos 1. Aí esse aqui, se for 2 menos 1, vai dar 1, que vai dar menos 1. Sobre 3 elevado a 1, que dá 3. Então, termo geral, né? Já temos a cara dele. Vai ser menos 1 elevado a n menos 1 sobre 3 elevado a n menos 1. A gente pode até escrever assim, se quiser. Menos 1 terço elevado a n menos 1. Tranquilo, né? Essa questão? Todo mundo entendeu a ideia dessa questão? Não? Essas questões, essa que eu estou fazendo, ela não é de demonstração, né? Então, aqui é definir a lei geral, né? Então não precisa não precisa. É bom escrever, isso aí é um fato, mas o que eu quero dizer é que não precisa você, né, considere para fazer um texto, né, ou basta observar que José Carlos usa, já é suficiente aqui, tá? Nessa primeira questão. Muito bem. A segunda questão é que a gente verifique se acerta. E ele pede para usar o teste que usa a diferença, né? Pegue o próximo menos o atual, digamos assim, ou pegue o atual menos o anterior, tanto faz. E tem que ser maior do que zero, né? Vamos só observar aqui algumas coisas. Sim, antes de fazer essa observação, escolham aí um item da luz. Muito bem. Vamos escrever lá. 2, D. Quatro n menos 1. Então, por exemplo, se o dn for menor que o dn mais 1, é porque a minha expressão cresce, né? A minha sequência cresce. Mas o que significa isso aqui? Significa que o dn mais 1 menos o dn é maior do que zero. Então, esse é o teste que a gente vai fazer, tá? Se der maior do que zero, a minha sequência cresce. Se der o inverso disso, né, a minha sequência decresce. Aqui eu não sei se vai ter a possibilidade de dar o igual, né?
Se der igual, a gente tem que avaliar se ela não decresce ou se ela não cresce. Tá? Então, vamos ver. No caso, quem seria o DN mais 1? Diga aí pra gente. Quem seria o DN mais 1? Aqui no numerador ia ser N mais 1. E no denominador vai ser 4 vezes N mais 1 menos 1. Né? Porque ele é no lugar do N, né? Coloco N mais 1. Aí o que a gente vai fazer? Vai subtrair, tá? A gente vai fazer Dn mais 1 menos Dn. Tá, então vamos escrever as expressões, tá? Vou colocar aqui a... Então aqui vai ficar N mais 1. Aqui, se a gente arrumar essa conta, vai dar 4N. Aí 4 vezes N, 4 vezes 1, desculpe. 4 vezes 1 dá 4, menos 1 dá 3. Então isso aqui é 4 menos 3. E aqui N, 4N menos 1. Aqui menos. O que a gente tem que fazer? Para subtrair frações, né? Eu vou pegar esse carinha aqui, eu vou colocar ele aqui e aqui, né? Numerador e denominador. E eu vou pegar depois esse carinha aqui e colocar ele aqui e aqui. É mais 3, é. Mais 3. Verdade. Muito bem, então fazendo o que eu acabei de falar, né? Que é a mesma coisa do tirar o mínimo e né, aquele processo lá que a gente né, aprende no ensino fundamental. Então isso aqui nós ficaremos com isso daqui. Que é N mais 1 vezes 4N menos 1 sobre 4N mais 3. 4N mais 3 vezes 4N menos 1 menos N vezes esse daqui, né, que eu vou colocar aqui. E aqui 4N menos 3. 4N menos 1. Menos 1. Bom, e agora vamos operar aqui. Então aqui vai ficar o denominador vai permanecer aqui como um só. Tá? E vamos mexer aqui no numerador. Aqui vai ficar 4N2 menos N. Né? Eu fiz esse vezes esse, depois esse vezes esse. Aí agora eu vou fazer 1 vezes 4N. E 1 vezes menos 1, que dá menos 1.
continuando aqui a operação, né? Agora eu vou mexer aqui, né? Menos 4N2 menos 3N. Confiram aí para ver se está tudo ok, tá? Até o momento. Ok, né? Agora a gente vai ver se tem alguma coisa que pode ser cancelado aí. No caso, se esse cara aqui o que é menos, né? Aí 4n vezes n dá 4n ao quadrado, né? Com esse menos aqui. E n vezes 3, né? Dá 3n, mas como aqui é menos, então ele também carrega o sinal. Ok, então vamos pegar aqui o sinal do menos, o vermelho aqui para cancelar, né? Então esse aqui vai embora com esse. Esse n com 4n dá 3n positivo, tá? Esses dois aqui, ó, dá 3n positivo, menos 3n, né? Então isso aqui, tudo isso aqui cancela, né? Na verdade sobrou só menos 1. Então vamos escrever isso aqui na próxima página. Então ficamos com menos 1 menos 1 sobre 4n mais 3 4n menos 1. Aqui que nós sabemos que esse n ele é um contador, é um número natural, né? E se ele é um número natural, pergunta, isso aqui vai ser sempre positivo ou negativo? Positivo, né? Porque mesmo que ele seja zero, né, então aqui vai ser sempre positivo. Nesse caso aqui, provavelmente o contador vai partir de 1, né? Aqui, se começar do zero, então o primeiro termo vai ser negativo. Então, isso aqui vai ser negativo se o n começar do zero, né? No caso vai ser o único, e vai ser positivo se o n começar do 1 em diante. Porque nas sequências aqui eu não defini, né? Deixa eu só ver se na lista foi definido ou não. Não foi definido de onde começa, né? Ok. Muito bem. Então, o que significa, tá? Vamos começar do caso. Se meu n, que é o contador, começar a contar a partir do primeiro 1, no caso, significa que a minha sequência ela decresce. Né? Ela é decrescente para todos. Essa parte do contador que você está falando, é porque assim, uma sequência pode ser que a contagem comece do zero, né? No
caso A0, A1, que é muito difícil, isso normalmente começa do 1, tá? Para indicar que é o primeiro. Ou pode ser que a sequência comece. Aí é o que eu estou falando. Se o meu N for 0, significa que essa expressão aqui vai dar negativo, né? Porque vai ser 0 aqui, 4N vai ser 0, menos 1 vai dar só isso, né? Aqui vai zerar. Então, vai ficar aqui um termo positivo, ou seja, vai ser a exceção da sequência. No caso, de toda forma, eu posso considerar isso aqui, né? Para todo, se a minha sequência começar a contar do 1, então ela é sempre decrescente, para todos os termos. Na verdade, era isso, né? Aqui seria uma exceção, né? Se fosse considerado pelo 0. Mas aqui, no caso, já está respondido, tá? Na verdade, ela ia crescer só do primeiro para o segundo termo. Então, o que ia acontecer era o seguinte, A0 ia ser menor do que o A1, mas daqui em diante ia decrescer. Tá? No caso, isso aqui ia ser maior do que A2, maior do que A3, maior do que A4, né? E assim vai. Por quê? Porque a gente está vendo se minha sequência ele está partindo do 1, né? Porque o que eu tenho que considerar? Isso aqui vai ser negativo para todo n maior do que 1, ou igual, né? Se meu n for 0, aí é a exceção, né? Que na verdade é isso que vai acontecer. Então, ela decresce para n maior ou igual que 1. Tá? A gente só não precisa entrar em todos os detalhes assim na hora de responder, mas você tem que dizer que ela decresce para n a partir de 4, sei lá. Que é assim que a gente verifica a monodicidade. Tá? Às vezes ela não é monótona, não toda, mas a partir de um ponto sim, ela pode ser monótona. Então, no caso, essa é a resposta. Deixa eu só ajeitar essa resposta aqui. Se n maior do que 1, a sequência DI decresce. É porque a maioria dos termos, né? Quando a gente fala de monoticidade, que pode ser, sei lá, graficamente, né? Aqui a gente nunca faz gráfico de sequência, mas se eu fosse fazer o gráfico de uma sequência, nesse caso aqui ela seria assim. Né? Mas se eu considerar o caso 0, aí é o caso contrário. Né? Então isso seria, sei lá, uma coisa da natureza dessa sequência que a gente está vendo. Tá? Então, a partir do 1, ela decresce. Mas do 0 para o 1 é o contrário. Tá? Então, daqui para cá não tem monodicidade, né? Porque está mudando. Ela cresce, depois decresce. Mas daqui em diante tem. O teste de monodicidade é verificar isso. Né? Quais as condições que isso se torna menor do que 0. Os valores que tornam isso é onde ela decresce. Não sei se deu para visualizar o que eu falo aí. Ou não sei se confundiu tudo. E tem sequência que ela dá uma alternada, né? Sei lá, ela faz isso. Então, tem o primeiro termo aqui, aí tem o segundo, tem o terceiro, tem o quarto. Aí, a partir do quinto, ela se torna monótona, né? Então, ela fica oscilando. Então, aí
você tem que, no caso, informar, né? Sei lá, a partir do 4 ela decresce. É mais ou menos por aí. Muito bem. Então vamos aqui à próxima. 3. É a mesma coisa, sendo que é para usar a divisão, ao invés de a subtração. Então, mesma pergunta. Qual índice, qual questão aí que vocês querem que a gente discuta? Nenhuma? P, né? Foi a primeira que foi escolhida, foi a. Então, vamos usar. Mesma coisa, né? Mostrar se a sequência cresce ou decresce, né? E essa é a regra, né, que a gente vai usar. Então, a sequência da questão 3. Deixa eu só pegar aqui a sequência H e é elevado a menos n. Muito bem. Então, aqui o que a gente vai utilizar, só relembrando, né? Se H, se H n for menor do que Hn mais 1, para todo n ela cresce, tá? Isso aqui eu estou usando só como referência. Então, se eu dividir ambas as partes por... Aqui vai ser positivo, né? Meu contador, isso também, né? É elevado a menos n. É sempre positivo. Então, aqui se eu dividir ambos por Hn, né? Vai dar positivo, vai manter a desigualdade, né? Então, isso significa que essa divisão tem que ser maior do que 1 para ela crescer. Tá? Essa vai ser a nossa referência. Muito bem. Então, vamos fazer isso. Primeiro, eu quero saber quem é o H de n mais 1. Quanto dá o H de n mais 1? Digam aí para mim. Nada? Deixa eu ver, n mais 1 é exatamente isso, né? Então vai ficar n mais 1 é elevado a menos n mais 1. Aí o que a gente vai fazer? Fazer aqui, tá? Fazer a divisão, tá? No H, fazer o H, n mais 1 sobre HN. Fazendo a substituição, vai ficar n mais 1 é elevado a menos n mais 1 sobre n é elevado a menos 1. Bom, aí aqui, o que a gente pode fazer?
no caso, na divisão, isso. Aqui não vai dar para mudar, né? Aqui não tem coisa que dá para cancelar. Então aqui permanece, né? O que dá para operar é isso aqui, né? Que no caso vai ficar N mais 1 sobre N. Aí aqui conserva a base, né? E subtrai os expoentes. Então vai ficar menos N mais 1. Menos com menos é mais N. Então vai ficar N mais 1 sobre vezes E elevado a menos 1. Todo mundo visualizou o que eu fiz até o momento? Ok. Não dá para essa sequência aqui não dá para começar pelo zero, porque aí não teríamos nenhuma informação aqui, né? Então, bom, nós sabemos que isso é um valor positivo, tá? A pergunta é, se meu n for 1, né? Se meu n for 2, aqui vai ficar 3 sobre 2. Pergunta, isso aqui vai ser sempre maior do que 1? Deixa eu só pensar aqui. Bom, eu sei o seguinte, eu sei que isso aqui pode ser escrito assim, né? Se meu n for 1 aqui, vamos fazer análise mais detalhada. Vou pegar aqui n mais 1 sobre n vezes vezes e, né? Se n for 1, a nossa expressão vai ser, o numerador vai ser 2 sobre 1 vezes o e é maior do que 2. Se o e é maior do que 2, então isso aqui está no intervalo 0, 1. Não sei se vocês enxergam isso. Tá, se n for 2, então implica que aqui vai ser 3, aqui vai ser 2 vezes e, né, que n é 2. E é 2 e pouco, né? 2 e pouco vezes 2 vai dar maior do que o numerador. Então, isso aqui também está no intervalo 0, 1. Vamos ver, se for 3, isso aqui implica que 3 vai estar sobre... Não, 3 não, 4. Né? Quando eu botei ele para o denominador, o e ficou positivo.
Laura pediu para voltar. Tá tranquilo aí? Você visualizou o que você queria? Ou você quer perguntar alguma coisa? Vixe. No caso, eu peguei esse T, passei ele para denominador, aí o menos um vira 1. Na verdade, a gente, como o teste é do quociente, né? A referência é ser maior ou menor do que 1. E a gente está vendo aqui que todos estão dando aqui no intervalo de 0 a 1, ou seja, menor do que 1. Então, existe uma tendência que isso dê decrescente. Uma razão disso é, pegue um número, isso aqui é mais que o dobro. Sempre é maior do que o número mais 1. Né? No caso, se pegar um número, multiplicar por alguém que é mais que o dobro, isso é sempre maior do que 1 mais 1. O que isso significa? Que para todo número, essa fração aqui vai estar sempre entre 0 e 1. E se essa fração vai estar entre 0 e 1 sempre, significa que ela é menor do que 1, né? Então isso aqui implica que a minha fração é menor do que 1. E se é menor do que 1, 2 é 1, exatamente. E se isso aqui acontece para todo n, então a minha sequência Hn decresce. Tá? Então vamos concluir isso. Todo mundo está visualizando, né, o que eu estou fazendo? Aí só lembrando, né, se esse quociente fosse maior do que 1, para todo n, ela ia crescer. Como deu menor do que 1, para todo n, então ela vai decrescer. A ideia é inversa. Muito bem. Muito bem, agora vamos para a questão 4. Vamos ver se nós conseguimos isso, né? Então eu quero um item da questão 4. Peraí, deixa eu ver quem... Tawane foi a primeira, tá? Ela disse o item B. Então, vamos para ele. Aqui o
tem B. Então é questão 4. Só ver de novo. Questão 4 é isso. E tem B. Questão 4, e tem B, soma. E 1 sobre K mais 1. K mais 2. O povo não tem paz, o que foi que houve? O que Itaúani fez? Vixe, assim é. Com esse Itaúani assim não. Muito bem. Então, o que ele quer? Ele quer que a gente gere alguns termos das somas parciais disso aqui e ver se a gente descobre uma lei que define as somas parciais. Então, por exemplo, vamos olhar a sequência. Então, vamos considerar isso aqui como sendo somatório, como foi tal ano que escolheu, tá? Então, vou supor aqui que seja a sequência Tn, tá? Então, TK, né? No caso, o K é o... Aí, no caso, quem seria... Aqui dá para fazer isso. Quem seria o T0? Olhando a sequência, tá? Quem seria o T0? O meio, né? No caso, 0 é esse, 0 é esse. Seria o meio. Quem seria o T1? Um sexto. Que é 2 vezes 3, tá? Então, um sexto. Quem seria o T2? 1 sobre 12. Aí o T3 seria 1 sobre 20. Ok, mas a ideia é pegar somas parciais. Então, por exemplo, o C0 é a soma só com o primeiro, né? Quem seria o S1? Seria esse mais esse. Aí no caso dá quanto isso? Quanto dá essa soma aqui? 4 sextos. Agora o S3 é pegar esse e somar com o próximo, que é esse, né? 1 sobre 12.
Ah, esse 2 é verdade. S2 tá certo. Bom, aí quem seria isso aqui? 9/12. Aí o S, agora sim o S3. O S3 seria pegar o 9/12 e somar com 1 mais 20. 1/, 20. Aí já complica um pouco mais, né? Que tem fator aí que não é. No caso, esse é um simples fator desse, né? Esse é um simples fator desse. E esse não é um simples fator desse, né? Vou ter que mexer aqui, né? Depois vamos mexer. Então, que é isso? Então aqui é 4 vezes 5, esse aqui é 4 vezes 3. É porque tem que dar uma fração só. Na verdade, tem que mexer nos dois, né? Porque tem que virar um denominador só aqui. Então, no caso, ficaria 3/60, né? Mais, aí eu pego o fator 4. É o 4, peraí, deixa eu ver. Deixa eu fazer de outro jeito. É assim, ó, 9 sobre aqui é 3 vezes 4. E esse aqui é 4 vezes 5. Então, na verdade, aqui é jogo 5 e jogo 5. E aqui jogo 3, né? 3 e 3. Então, quanto dá aqui? Aqui vai ficar 45, mais 3 dá 48, sobre 60. Eu errei? Então, peguei alguns, tá? Para ver se tem padrão, era bom simplificar, né? Tá valores grandes aqui, ó. Deixa eu só pegar aqui na outra página. A sequência das minhas somas parciais, né? Está sendo a seguinte: o primeiro valor foi 1/2, o segundo valor foi 4/6, mas eu posso simplificar, tá? Se eu simplificar aqui vai dar quanto? 2/3, né? Então aqui 2/3. A próxima é esse aqui, se eu simplificar dá 3/4. Tá, e esse aqui, se a gente simplificar ele, dá 4/5 aqui? Muito bem. 4/5. A pergunta, tem um padrão aqui? Tem um padrão aqui. Qual é o padrão?
No caso, se fosse anterior mais alguma coisa, aí seria uma recursão, tá? Mas aqui o interessante é o seguinte, a gente está vendo as somas parciais, o que está dando. O primeiro elemento dá isso, a soma dos dois primeiros dá isso, a soma dos três primeiros dá isso, a soma dos quatro primeiros dá isso, e por aí vai. Então, o que isso significa? Se eu fizer o limite com n tendendo ao infinito, eu vou saber para onde é que está indo a minha soma. Né? Porque eu transformei minhas somas em uma sequência e eu sei o termo geral da minha sequência. Aí, né, para quem viu isso, né, como é que a gente aplica o limite aqui? Quem lembra? O Zé Carlos está muito emotivo hoje. Na verdade, aqui a gente faz isso, tá? Quando a gente aplica com n tendendo ao infinito, lembrando que o que eu estou fazendo aqui, isso que eu estou fazendo exatamente agora, é um extra a questão, né? Por quê? Porque a questão ele pede o termo geral das somas parciais. Está aqui o termo geral, a questão acabou. Tá? A questão acabou. Ele só quer isso. A nésima soma parcial vai ser n sobre n mais 1. Então, essa é a resposta. O que eu estou fazendo? Eu estou afirmando, né, que se nós transformamos uma série numa sequência onde cada termo são as somas da quantidade de termos que é a posição, né? Por exemplo, aqui a posição 4 significa que a soma dos quatro primeiros dá isso. Então, eu tenho como saber para onde essa série vai. Aí é só relembrando isso aqui. Como é que a gente aplica o limite com n tendendo ao infinito? A gente coloca os n's em evidência. Tá? Então, aqui fica colocando o único termo em evidência, então, é ele mesmo. Tá? E aqui embaixo, colocando em evidência, a gente fica com isso. Né? 1 mais 1 sobre 1. Não sei se vocês lembram disso. Aí, o que acontece? Né? Esses dois aqui a gente cancela. E a gente faz o meu n para o infinito. Né? Então, esse cara aqui está indo para o infinito. Exatamente. Então, esse termo aqui vai para zero. Significa que isso aqui é 1. Então, isso aqui vai zerar. Né? Então, vai dar 1 sobre 1, que é 1. Ou seja, essa minha série aqui, ela converge ao número 1. Todos os termos que eu somar aqui vai dar 1 a sua soma. Tá? Mas, lembrando, qual é o exercício? Pegar a sequência, né, e somando e verificando os termos das somas parciais e ver se vocês descobrem um termo geral para as somas parciais. Tá? Isso, para a gente que está vendo recursão, não é a mesma coisa, mas ele tem uma importância, né, semelhante. A gente está vendo o passo a passo, né? Que é isso que a computação faz. Muito bem, então esse é o exercício 4, né? Isso. Bom, agora vamos para a questão 5.
escolham aí uma das 5. Muito bem. Então, aqui, 1, 4, 5, 4, 5, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, tá, beleza. Tá, então vamos ver aqui. Muito bem. Então, o que a gente vai fazer aqui é colocar essa sequência ela é escrita em potências de 10. Tá? Então, no caso aqui, significa que isso é 4 vezes 10 a menos 1, mais 5 vezes 10 a menos 2, mais 6. Que 5? Ah, 5 está correto, o 6 que está errado. É o 1 vezes 10 a menos 3, mais 1 vezes 10 a menos 4, mais 4 vezes 10 a menos 5, deixa eu só ver aqui, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, tá certo, menos 6, vai ficar nisso, né? 1 vezes 10 a menos 6, mais 4 vezes 10 a menos 7, assim vai. Escrever só mais 2 aqui. 10 a menos 9 e por aí vai. Qual é a ideia aqui? Vou pegar um exemplo mais simples só para a gente enxergar. Por exemplo, se eu tivesse pego, lá não tem esse, né? Mas fosse esse, 02, 02, 02. Então, isso aqui significa que ia ser 2 vezes 10 a menos 1, mais 2 vezes 10 a menos 2, mais 2 vezes 10 a menos 3, e por aí vai. Ou seja, isso aqui seria 2 sobre 10, mais 2 sobre 10 ao quadrado, mais 2 sobre 10 à terceira, e segue. Tá, aqui é mais fácil definir a sequência, né? É mais fácil definir a sequência porque aqui os termos já tem uma potência aqui variando, né? E aqui é fixo, né? Então, na verdade, isso aqui é 2 vezes, na verdade, 2 sobre n menos 1. Separar. Eu estou pegando um exemplo à parte, só para a gente ver, né? Deixa eu apagar. Então, essa sequência, essa série aqui é a série 2 sobre 10 elevado a n menos 1, n variando de 1 ao infinito. Então, essa sequência converge para esse número. Deu para visualizar, né?
o que é para fazer nesse exercício. Porque são números após a vírgula. Então, esse algarismo aqui é o algarismo 2 vezes 10 a menos 1. Esse aqui é o segundo, né, que é esse aqui. Então, é 2 vezes 10 a menos 2. Que se a gente transforma esses expoentes em positivos, aí eles viram esses denominadores aqui, ó. Então, o que a gente vê aqui? Vê que o padrão ele só começa depois, a partir do quarto termo. Tá? Então, vamos escrever aqui. Isso aqui vai ficar mas é verdade, porque se eu pego o 2, na verdade não, aqui é menos 1, é verdade. Então, na verdade, aqui basta fazer isso. Pronto. Agora foi, né? Bem, então vamos ver aqui. Isso aqui não tem padrão, né? Até aqui não tem padrão. É um número mais uma série, né? Aqui, ó. A série é a partir daqui. Então, essas primeiras parcelas aqui, elas são, na verdade, 4 sobre 10, mais 5 sobre 10 ao quadrado, mais 1 sobre 10 ao cubo. Elas são, não tem padrão aí. O padrão começa daqui, ó, que no caso é 1 sobre 10, a quarta, mais 4 sobre 10 a quinta, mais 1 sobre 10 a sexta, mais 4 sobre 10 a sétima, por aí vai. Muito bem. Aqui a gente pode escrever isso aqui como duas subsequências, duas subséries, né, na verdade. Eu
posso escrever uma série com esses termos aqui, né? E posso escrever uma série com esses termos aqui. Então, no caso, vai ficar assim. 4 sobre 10, mais 5 sobre 10 ao quadrado, 1 sobre 10 ao cubo, mais, no caso eu vou agrupar aqui 1 sobre 10 à quarta, mais 1 sobre 10 à sexta, mais 1 sobre 10 à oitava, né? E por aí vai. E a outra série vai ser 4 sobre 10 à quinta, mais 4 sobre 10 à sétima, aí o próximo é a nona e por aí vai. Tá tudo bem até aí? Muito bem. Então, a pergunta é, como é que eu gero essa série aqui, ó? Observe que essa série, ele possui os termos pares a partir do 4. E essa possui os termos ímpares a partir do 5. Então, é isso que a gente vai fazer, tá? Vamos aqui para a próxima. Deixa eu só ver aqui. 4 sobre 10, 5 sobre 10 ao quadrado. 10 ao quadrado. Mais 1 sobre 10 ao cubo. 1 sobre 10 ao cubo. Mais o somatório de 1 sobre 10. Aí como é que fica aqui? Se eu quero os pares a partir do 4. Então eu posso dizer assim, ó, que são os termos da forma 2n. Pode ser isso. No caso, o meu n variando de 2. Não é assim? Por que esse 3 é a terceira? É porque você está falando desse aqui? Eu escrevi errado. Ah, tá. É verdade. Obrigado. Sim, aqui são os pares, né? O n tem que começar do 2, né? Do jeito que eu escrevi aqui. Que aqui vira 4. E, no caso, quando o n for 3, né? Aqui vai ser 6 e por aí vai. Segue, né? Mais somatório. O outro seria 2n mais 1. 4 sobre 10 elevado a 2n mais 1. Sendo que aí eu tenho que ver qual é o n, que eles é 5, né? A partir de que no caso é o 5, né? Que no caso é 2 também, né? Então, não sei se vocês percebem, mas eu posso juntar esses dois somatórios, né? Porque não vai ter interferência aqui, ele está gerando ímpares e equipares. Não é assim? Eu posso escrever isso aqui como somatório só, é isso que eu estou falando.
Todo mundo enxerga isso, né? Ok. A ideia é tornar a expressão a menor possível. Então, aqui no caso, eu poderia já considerar aqui, aqui não tem como entrar em nenhum somatório nesses números. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Não dá. Porque aqui eu tenho. Não dá, aqui também não dá, esse aqui também não, porque aqui é só pares e aqui seria um ímpar, né? Estava pensando em ver se eu conseguia inserir esse aqui, mas não dá. Então deixa assim mesmo, tá? Então isso aqui vai ficar, vou botar assim, ó, 451 sobre 10 a terceira, tá? Que é um número só, mais somatório, o inimigo de 2 ao infinito, de 1 sobre 10 elevado a 2n, mais 4 sobre 10 elevado a 2n mais 1. Tem esse somatório assim, né? Ou então eu posso também escrever tudo como uma fração só, tá? Vamos escrever aqui como ficaria se fosse como uma fração só. Ficaria assim, 10 elevado a 2n mais 1 sobre 10 elevado a 2n vezes 10 elevado a 2n mais 1 mais 4 vezes 10 elevado a 2n. Cabuloso, né? Mas é outra possibilidade, né? Se a gente mexer aqui. Então, só para fechar, né, uma maneira mais simples, aqui seria 451 sobre 10 a terceira, mais somatório, n de 2 infinito, tá? Podia parar aqui. Podia parar aqui. Blu-ray, tudo bem. Som de cinema e imagem de CD. Né? Tá, e só organizando isso aqui vai ficar 10 elevado a 2n mais 1, mais 4 vezes 10 elevado a 2n, sobre, aqui conserva a base somos expoentes, né? Então fica 10, 4n mais 1. E aqui eu posso fazer a mesma coisa, né? Posso escrever isso aqui como 10 elevado a 2n vezes 10. Dá para mexer ainda. Eu vou mexer. Então aqui vai ficar 2 elevado a 10 elevado a 2n. No caso fica 10 mais 4, né? Que fica esse 10 aqui com esse 4 somado, né? Então, dá 14 sobre 10 elevado a 4n vezes 10.
Aí aqui eu posso simplificar também. Vai ficar 10 elevado a 2n menos 4n, vai dar 10 elevado a 2, menos 2n. Então, na verdade, isso aqui repito, né? Dava para ter parado aqui. Dava para ter parado aqui porque eu estou querendo escrever uma fração mais simples possível, né? Então aqui 10 elevado a 2n mais 1. E pronto. Eu acho que mais simples que isso não dá. Eu acho que mais simples que isso não dá. Vamos só conferir aqui, tá? Aqui eu só fiz passar os termos, né? Esse 10 aqui eu multipliquei em cima e embaixo, ó, tá aqui. Essa potência de 10 também aqui em cima e embaixo. Aí essa potência aqui é 10 elevado a 2n vezes 10. E aqui é 4 vezes 10 elevado a 2n. Então eu posso colocar o 10 elevado a 2n em evidência. Fazendo isso fica 10 mais 4, né? Que deu aqui, ó, 14. E esse aqui fiz a mesma coisa. 10 elevado a 4n, né, que é esse produto aqui, sobre 10. Aí, no caso, cancelou, né? Cancelaria um desse com um desse, ficaria isso, ó. Aqui, ó. Então está aqui a nossa série, né, geradora daquela... Isso, vai achar o quarto elemento em diante. Muito bem. Então, vamos ver aqui. Então tá, eu sei que deu uma vomitada aqui em vocês, né, mostrando os 5 exercícios. Deixa eu só ver. Então, como eu combinei com vocês, tá? Hoje eu faria as 5 primeiras. Aí para a coisa não ficar muito pesada, tá? Agora é a hora de vocês digerirem. Foi muita informação. Então, vocês tentam de hoje para amanhã os outros itens dessas 5 questões. E amanhã eu faço das 6 em diante. Isso. Peraí, deixa eu ver. Todas as questões dessas 5 seguem a mesma ideia. Então amanhã à noite eu faço as 5 restantes. Na aula do sábado eu fico para tirar essas dúvidas e para mostrar alguns casos de contagem, tá? Não vou me aprofundar muito para não atrapalhar o que a gente está vendo, tá? Minha intenção é alguns exemplos de contagem e ver se a gente consegue trabalhar alguma coisa desse assunto neles, tá? Então tá, para a mente de vocês não ficarem muito cansados, né? Eu tive crise de enxaqueca que eu não quero que vocês tenham, tá? Então, por hora, eu vou parar por aqui. Vou responder só as perguntas quem tiver. Tá? Amanhã pela manhã tem tira dúvida, tá? Eu estava até pensando em pegar essa aula e jogar pela manhã, mas pelo que eu estou vendo também não vai ser tão necessário, tá? Então, no caso, quem é das duas turmas pode avisar lá no Telegram que amanhã tira dúvida normal, tá? Para as duas. Então tá.